Selecionei as melhores ofertas em livros no Esquenta Prime Day da Amazon. Para quem não tá sabendo, entre os dias 1º a 7 de julho ocorre o Prime Day da Amazon, que são ofertas exclusivas em todos os setores para clientes Prime. Então, como de costume, eu vou trazer aquele meu plantão de ofertas por meio de vídeos com dicas, por lives, então para trazer muitas informações para vocês. E no vídeo de hoje eu selecionei mais de 50 títulos aqui que estão com no mínimo 40% de desconto, com algumas exceções porque está valendo muito a pena recomendar para vocês. Então fiquem de olho aqui. Lembrando para vocês que aqui no box de descrição do vídeo vai estar com a minha página de ofertas, em que vão estar todas essas que eu vou falar para vocês e muitas outras que eu vou ficar alimentando durante essa semana de ofertas. Então já deixe essa página no navegador de vocês, fique atualizando, porque eu vou estar sempre alimentando e indicando para vocês aqui na aba de comunidade. Vale a pena também lembrar das assinaturas, então do Kindle Limit eu finalmente consegui, depois de vários meses aí de ofertas, que volta e meia aparece, então fique testando para vocês que as ofertas do Kindle Limit variam de conta para conta, e contas mais antigas, contas novas, tá bom? Como também o Audible e outros serviços de Amazon de assinatura, então fiquem de olho nisso, eu vou deixar os links aqui. Também cupons costumam aparecer durante essa época, então além dos preços promocionais que eu vou citar aqui para vocês, tem alguns livros que ainda são aplicáveis cupons, como o da Companhia das Letras, como livros da Martin Claret e outros que vão surgir e eu vou atualizando também para vocês, tá bom? Bora então para as dicas de livros que eu já li e recomendo bastante para vocês. Vou começar com um dos meus favoritos da vida, que é Covardes, e juntamente com ele o Ben-Hur. São dois grandes romances históricos, também são grandes épicos cristãos, então se você é fã de romance histórico que se passem no Império Romano, vocês vão amar esse livro. Também se você tem aquele lado de fé cristã, e nesse ponto aí de religião, você vai também se apaixonar por essas duas histórias. Aqui em Covardes está com 46% de desconto, sendo em torno de R$63. Os dois livros se passam no Império Romano, né? Então Covardes vai ter aquele momento de perseguição aos cristãos, então a gente tem a história aí de amor aí entre o patrício romano e uma cristã, mas ao mesmo tempo a gente se depara ali com a perseguição aos cristãos, com os apóstolos Pedro e Paulo ali ajudando, pregando também os ensinamentos de Cristo, reuniões ali nas catacumbas, enfim. Aqui é um livro muito transformador, são duas leituras que me transformaram muito como pessoa em relação à fé também, e também a questão de livros, enfim, me transformou como leitora e como pessoa. Então, livros que realmente eu recomendo bastante para vocês. Aqui tem passagens lindíssimas até se transformar ali na grande expressão depois do Covardes Domine. Aonde vai, Senhor? Então, quando Pedro está fugindo ali daquela Roma ali, toda que ele não entende ali qual é a missão dele e ele se encontra de Jesus, então ele tem o grande insight ali, a grande revelação para ele. Então, um livro belíssimo. E Ben-Hur também a gente tem esse pano de fundo, né? Tem sempre uma história ali acontecendo com o Judá Ben-Hur, que é um príncipe que ele vai acabar sendo traído pelo seu grande amigo, o Messala, e aí a vida dele se transforma completamente, ele vai ser condenado às galés, enquanto tem a sua família que ele não sabe o que aconteceu com a sua mãe, com a sua irmã, e tem aquela sede de vingança alimentando ele. Então tem esse plot aqui da vingança. Tem uma das cenas aqui bem famosa, que é das corridas das bigas também. Então assim, fica naquela tensão alucinante, fora que ao mesmo tempo você vai ter um encontro desse personagem com os ensinamentos de Cristo ao longo da história, e isso transformando ele, esse personagem extremamente que ficou vingativo por causa das coisas que aconteceram na vida dele e todo esse poder transformador. Então são duas histórias que eu recomendo bastante. Não esqueci de falar que Ben-Hur então está com 40% de desconto, sai em torno dos R$83. Tô falando que esses dois livros são dos mais vendidos quando tem ofertas aqui que eu indico pra vocês, tá bom? Então aproveite aí quem ainda não leu essa história, tá? Essas duas histórias. A outra aqui, que é o grande queridinho meu, favoritaço da vida. Aliás, dois que eu vou indicar pra vocês. O primeiro deles é o Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. A edição da Martin Claret está com 41% de desconto, sai em torno dos R$106. Também é uma história aqui sobre vingança, sobre traição. Então aquele plano bem meticuloso, assim, bem detalhado mesmo, que é aquela vingança, sabe, alimentada ao longo dos anos. Então você tem o Edmond Dantes, um jovem marinheiro com um futuro promissor, que é traído, então ele é condenado ao castelo de a anos de prisão ali. E aí ele vai alimentando de alguma forma aquela vingança. Então você tem várias reviravoltas ao longo da história. São capítulos bem curtos. Apesar de ser um livro grandão, aquele tijolo mesmo, e você pode se assustar no início, é um ótimo livro para quem está começando clássicos, inclusive. Ainda mais se você já está acostumado com livros grandes, enfim. Mas é um livro totalmente viciante. Você não consegue desgrudar das páginas porque você quer saber as reviravoltas. Os capítulos eles terminam sempre com um gancho para o próximo. Isso é uma artimanha muito utilizada pelo Dumas e também
também típico de livros que eram publicados nesse formato aí de folhetim, justamente para o público, para o povo mesmo. Então são livros que têm aquele formato de novelão mesmo, maravilhoso. Então ele vai falar sobre várias coisas, a justiça, o que é justiça? É vingança, né? Então até que ponto você, quando tá querendo buscar a justiça, você não tá se virando igual essa outra pessoa que cometeu essa injustiça com você. É um livro belíssimo, que eu amo. Assim, perfeito para todos os gostos, tá? Outro também maravilhoso é Os Miseráveis, do Victor Hugo. Então, o Victor Hugo, eu quero ler tudo do Victor Hugo. Tá, Victor Hugo, o box que eu tô falando aqui com vocês, eu li na edição da Martin Claret, mas tem o box Nova Fronteira, que é uma edição que volta e meia fica esgotada. Ela voltou recentemente, tá com 46% de desconto, sai em torno dos R$ 123. Então, é uma história muito bem escrita. O Victor Hugo, por mais que tenha aquela receio na edição de digressões, são digressões muito lindas. Confesso que tem algumas ali que dá uma canseiro, um leve, sabe? Mas o Victor Hugo, ele escreve de uma forma muito poética, mas ao mesmo tempo simples, que é fácil de entender. Ele é viciante em algumas partes, tá? Não tanto quanto Código de Monte Cristo, mas é um livro que ele te toca no sentimento muito forte. Você se comove, você se afeiçoa aos personagens, você torce, você fica conflitando com seus próprios desejos, com as suas próprias, com seus próprios pensamentos mesmo em relação aos personagens ali. Victor Hugo te ensina muito ao longo dessa história. Eu gosto muito do Victor Hugo, recomendo fortemente que vocês deem chance aos Miseráveis e não se assuste com o tamanho desse livro, tá bom? Outro aqui, que também tem uma pegada um pouco de fé, de alguma forma, assim, é um livro muito que eu gosto muito, não tem grandes reviravoltas, mas é aquele calorzinho no coração. Mulherzinhas, da Louise May Alcott, nessa mesma edição da Martin Claret, com 41% de desconto, saindo em torno dos R$ 58. É um livro que vai falar sobre uma relação familiar, então mãe, as suas 4 filhas ali, a relação entre essas irmãs, muita questão também de Deus, da religião, enfim, de alguma forma ali tocando esse ambiente. 4 irmãs, cada uma tem sua ambição, seu desejo de vida, mas elas sempre ali unidas, a família toda com esses princípios, esses valores. Então, uma história assim, não espere grandes reviravoltas, mas sim uma história aconchegante, uma história familiar, aquela coisa gostosinha que você vai sentir, nem vai sentir o tempo passar, tá? Mas é uma história que me conquistou assim, eu tenho um grande carinho, apreço por essa história. Outro aqui é O Nome da Rosa, tá? Do Umberto Eco. Esse livro aqui é muito bem escrito. Ele tá com 52% de desconto, saindo em torno dos R$ 95. No caso, esse preço, estou falando da edição em capa dura, mas essa edição brochura também está em oferta, tá? Aqui nós vamos ter o Umberto Eco encontrando ali, ele se passa, assim, logo no preâmbulo você fica confuso porque ele fala tantos detalhes do manuscrito que ele encontra ali sobre essa história que você acredita que o manuscrito que ele tá criando aqui é real. Então uma história que se passa ali na Idade Média, num mosteiro ali bem afastado na Itália. Então tem todo esse clima ali bem gótico, bem sombrio. Então tem o Guilherme de Baskerville com o Adson de Melk indo nesse lugar, porque vai ter um encontro ali religioso para definir de alguma forma o poder da igreja, né? A questão se a igreja deve ter bens, se a igreja, qual tipo, o poder dela político, o poder de realmente de bens materiais, enfim, tem vários debates dele. Então, o Humberto Eco ele escreve muito bem nesse sentido, porque ele vai ter muita simbologia, muitos debates filosóficos, religiosos. Mas, ao mesmo tempo, se você eu não sei se esse parte vai ficar muito maçante ou não, mas também tem uma questão de uma investigação, porque algo misterioso está acontecendo nesse mosteiro. Assim que eles chegam, essa dupla aí meio que no estilo Sherlock Holmes mesmo, vai estar aconteceu algumas mortes, eles vão aparecer ali ao longo dos dias que eles vão participar ali, eles vão começar a investigar o que uma coisa está relacionada à outra. Então você fica naquela fissura, aquela adrenalina para descobrir. Ao mesmo tempo você vai ter esses pensamentos, esses debates, como eu disse para vocês, do Umberto Eco. Então você vence ali aquelas 50 primeiras páginas, depois de você ser muito bem recompensado até o final, tá? Também tem outra leitura assim viciante que me surpreendeu bastante que eu fiz esse ano, é O Morro dos Ventos Vivantes. Então foi meu primeiro contato com uma das irmãs de Brontë. Eu sempre via falar que essa história de um amor obsessivo, aí eu ficava assim meio, não sei se é pra mim, sei lá, sempre quis ler, mas nunca assim achei que fosse me apaixonar por essa história. Até porque eu gosto de histórias que falam sobre vingança, sabe? E o que eu vejo aqui é uma história de uma vingança, no caso, obsessiva. Você odeia aqui, no caso, o que acontece, você odeia os
personagens na mesma intensidade, que ama essa história muito bem escrita. Eu gosto muito do recurso que a escritora utilizou aqui, de você ter mais de um narrador, né? Então, um narrador contando a história para um outro narrador que fica alternando ali. A história, ela vai dar uns saltos, né? Ela começa num tempo presente e ela é sendo contada para um narrador por meio de outra pessoa que vivenciou aquilo ali e volta para o passado. Outra coisa que me surpreendeu é que essa história tem 2 gerações familiares, então é uma vingança se perpetuando ali por meio do Heathcliff ali, em que a gente acha que é só a história ali dele com a Cathy. Não, a história não é bem só isso mesmo. Tem muitos desdobramentos a partir disso, envolvendo os herdeiros, enfim, e de um plano ali todo que o Heathcliff vai traçando ali para se vingar de todo mundo que maltratou ele na infância dele, durante a vida dele. Então, um plano muito meticuloso também, muito bem desenvolvido, e é uma leitura que te prende do início ao fim. Esse livro aqui tá com 45% de desconto, saindo em torno dos R$ 54. Agora também vou falar de um escritor que eu tô cada vez mais interessada em ler coisas dele, que é o John Steinbeck. Eu li assim recentemente A Pérola dele, já tinha lido no passado Ratos e Homens, e tô lendo A Leste do Éden, e tô louca pra ler As Vinhas da Ira. Então, no caso, o que está em oferta é A Pérola, Ratos e Homens e As Vinhas da Ira. As Vinhas da Ira tá com 44% de desconto, sendo em torno de R$ 47. A Pérola tem um tom meio de fábula, né, de parábola no caso, né, 41% de desconto, sendo em torno de R$ 38, uma leitura que eu fiz no início do ano. Ele vai falar sobre a ganância do ser humano, até que ponto isso vai transformar a vida de uma família. Então, essa questão da pérola, né? Então, ele vai brincar muito com uma analogia que ele vai fazer a canção da família, né? Que rege aquela família quando tem muita simplicidade envolvida, tem gestos, olhares, quando os sons do dia a dia são aquelas coisas bem simples mesmo de você compreender. Ao mesmo tempo, vai aparecendo uma ambição por meio da canção da pérola. Então, achei muito interessante esse recurso. Então, as consequências onde vai a ambição do homem. Esse é um livro bastante reflexivo, até quando você quer contestar, às vezes, brigar com Deus de alguma forma, né? Desejar muito mais do que você precisa também. É um livro muito interessante. Se você já leu, que eu gosto de fazer bastante comparação aqui, é De Quanta Terra Precisa um Homem, do Tolstói. É uma coisa bem parecida nesse sentido. São 2 ótimas leituras nesse sentido, tá? Ratos e Homens, então, a gente vai ter uma história, assim, é um livro que eu já li tem um tempo, tá? Eu quero muito reler nessa edição da Record, que é uma edição bem fresquinha, tá? Então, ela tá com 14% de desconto, só isso, mas pode ser que você tenha interesse em aproveitar. Tá saindo em torno dos R$ 55. Aqui nós vamos ter uma amizade aqui improvável, tá? De um personagem que é bem sisudo, enfim, o outro tem esse lado mais criança, porque ele tem um problema cognitivo, enfim. É uma amizade improvável de dois homens ali buscando a sua terra no meio de da grande depressão, né? Então aquela questão do sonho americano, enfim. E é um livro que vai falar muito sobre empatia, é um livro que bem fininho, bem curtinho, mas também dá aquele choque em você, bem comovente, você não esquece o final desse livro. É uma história que te toca profundamente. Eu gosto muito desse livro, que ele mostra muito isso, né, dessa amizade. Eu gosto muito do livro que foca muito em amizade. Vão aparecer outras indicações aqui. E, assim, é comovente demais essa questão desse livro, tá? Outro aqui que eu fiquei muito viciada na leitura é O Nó de Vibras, do François Mauriac. Esse livro tá com 41% de desconto, sendo em torno de R$ 53. Aqui vamos ter um narrador totalmente obcecado em querer se vingar. Vocês viram que vingança é um tema recorrente aqui no vídeo, né? Mas é porque ele é aquele cara amargurado que está doente, né? Então ele acha já tá no final da vida dele mesmo. E ele quer se vingar da esposa, dos filhos, porque acredita que todos ali só têm interesse no dinheiro dele. Então uma coisa, quem tá assistindo a novela aí, Quem Ama Cuida, meio que isso, sabe? Querer se vingar pra não deixar nada de herança para as famílias, enfim, ele não quer deixar pra ninguém. Então ele resolve fazer uma carta destinada pra esposa, né, pra família, se vingando, contando várias coisas, e com isso ele vai rememorando, né, relembrando do passado dele. Então o que nós temos aqui é esse narrador não confiável, amargurado, ressentido, querendo se vingar, que a gente tá lendo essa tentativa de carta, mas ao mesmo tempo de visita ao passado, esse desabafo, enfim. E ele vai contando coisas que aconteceram e você fica na dúvida. Peraí, será que isso está acontecendo de verdade? Será que essa família é isso tudo mesmo? Não, talvez ela seja assim. Ou ele tá exagerando porque ele também é um cara desprovido de sentimento de alguma forma. Fora que o François Mauriac, ele tem um lado de moral cristã no final do livro, é muito interessante também, que ele vai trazer nessa história.
ela te prende muito porque você fica querendo entender esse narrador que você quer tentar entendê-lo, mas não consegue. É muito, muito bom. Demais da conta. Outro escritor que me surpreendeu, também foi o primeiro contato com ele, já quero ler tudo, do Emmanuel Carré, é O Adversário, tá? Esse livro aqui é uma história real, então o Emmanuel Carré, ele se deparou com um noticiário de um crime que aconteceu em 93 na França, que chocou o mundo, né? É um cara que por mais de 18 anos ele mentia, simplesmente que ele começou a mentir ali que passou da faculdade, ele passou em medicina, enfim, foi mantendo isso, que trabalhava na Organização Mundial da Saúde, foi mantendo, mentindo os laços ali com amigos, enfim, mentindo sobre isso, mentia a questão de como ele ganhava dinheiro, enfim. É um crime que, isso não é spoiler, tá aqui na sinopse, ele matou a família, matou a esposa, os filhos, os pais, inclusive o cachorro dos pais, tá? E acabou, e quase a amante dele. Enfim, é um crime que o Manuel Carré ficou muito interessado em entender. É uma coisa até que a gente fala interessado em entender algo assim, né? A gente, como leitor, também se depara lendo livros assim, crime scene, alguma coisa assim, true crime, né? É uma coisa de algo que você não faria e quer tentar entender uma mente, assim, o que aconteceu. O Manuel Carré viu que tinha muito além daquela história sendo contada, então entrou em contato, enfim, em entrevistas com o criminoso aqui nessa história, né. Então é um livro que você fica preso, porque quer entender por que tanta mentira, por que esse cara obcecado por mentir por tantos anos, o cara simplesmente falar uma coisa e não conseguia dizer. Então te choca do início ao fim essa história, com certeza. Nesse mesmo esquema, né, é um livro que eu já estou voltando à leitura e tô assim, quero acabar logo, assim, o mais breve possível, porque tá muito bom, é O Sangue Frio do Capote, também tem esse lado de jornalismo investigativo. Eu acho que eu não falei o preço do Adversário, não tenho certeza, tá com 32% de desconto, sai em torno de R$ 53. Os livros do Manuel Carré, eles são bem mais carinhos, tá? Ainda mais que ele tá bem hypado, os títulos. Vocês vão ver que depois que eu não vou falar de alguns livros que estão no meu carrinho, então tá com mais desconto, mas a companhia tá com algum cupom para alguns itens, então vale a pena conferir, tá? Continuando, então, A Sangue Frio do Capote também tem essa questão dele de se deparar, no caso ali, com uma notícia de um crime que acontece numa cidadezinha ali no Kansas, e ele acaba indo com a sua amiga Harper Lee, na escritora do Sol é para Todos, investigar isso. Então eu vejo que eu tô gostando muito dessa questão do jornalismo investigativo também, e ele acaba um bom tempo ali entrevistando tanto os moradores da região, como também esses criminosos, enfim, que cometeu esses crimes, enfim. O Sangue Frio é um livro também que te prende bastante pela escrita do Capote. Então, normalmente, quem gosta desse livro aqui gosta desse e vice-versa, tanto que aqui faz uma referência a Sangue Frio do Capote, tá? Então, por isso que eu peguei esse livro aqui para ler e estou amando, já indico para vocês, tá? Com 30% de desconto, sai em torno dos R$ 69. Outro livro também que você fica naquela adrenalina, enfim, de ler, que eu até indiquei pra vocês naquele meu vídeo de livros viciantes pra você esquecer o celular, é Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Também é uma leitura tranquilaça de você fazer numa sentada, digamos assim, não sem pressa, tá? No final de semana, mas eu sei que você não vai conseguir desgrudar dessa história, até porque pelo nome do título e pela primeira linha ali da história no livro, né, Santiago Nassau sabia que ia morrer naquele dia. Sabia não, a gente sabe que Santiago Nassau vai morrer nesse dia, todos da cidade sabem, e mais ninguém avisa ele. Então, ele é o único que não sabe, que tá já jurado de morte. Então, por que a gente lê essa história? Porque a gente quer saber como vai acontecer, por que vai acontecer, quem vai fazer isso, porque ninguém da cidade avisa pra ele. Também tem essa pegada de um jornalismo investigativo, uma coisa desse gênero, e é bem interessante aqui essa forma como o Gabo conta, né? Então, a mais quem não gosta tanto de realismo mágico, enfim, é uma ótima porta de entrada para conhecer o Gabriel Garcia Marques, que tem uma escrita aqui extremamente viciante, tá? Outro livro que eu gosto muito, mas às vezes não é para todo mundo, ou dependendo do momento que você está passando, é Redoma de Vida, da Silva Plath. Esse aqui tá com 41% de desconto, saindo em torno de R$ 64, que é uma edição capa dura, com ilustrações. Ele é um livro que ele me toca profundamente, porque eu vejo nesse livro como um livro que mais dos que eu deparei na leitura sobre questão de ansiedade, sobre depressão, que mais descreveu muito bem, até porque a própria escritora passava por isso. E enfim, a personagem Esther apresenta isso, né? Então, uma moça ali que tá conquistando as coisas, tem ao seu redor amigas, enfim, um cenário em que tá se conquistando, mas ela não se sente bem, não se sente feliz, se sente estranha. Então, você que já passou, conhece familiares nesse sentido, você vai ter uma identificação muito grande. No momento que eu li esse livro,
eu tava passando por umas crises muito fortes e pra mim foi muito bacana você ter uma personagem ali e você conseguir ler ali coisas que você tava passando e que você sente ou que já passou. Não é livro pra todos, então tenha que pensar nesse sentido, porque vai tocar nesses assuntos bem sensíveis, mas eu super recomendo se você tiver possibilidade de ler esse livro, tá? Até pra você entender pessoas que passam por essas situações e pra você ver que não é uma coisa simples, depressão, não é uma coisa simples, ansiedade, isso é uma coisa banal, pra ser banalizada, assim, pra você julgar o outro, tá? Então é um livro que faz você se entender também e tentar compreender os outros nesse sentido. Gosto muito de indicar por isso, tá? Tem um que eu acabei empulando aqui de indicar pra vocês, que é Lendo Lolita Inteirão. Eu tenho que falar depois sobre esse livro com vocês, é uma leitura que eu finalizei e ainda não falei em vídeo, tá? Tá com 35% de desconto, saindo em torno de R$57. É uma história aqui que vai falar o poder da literatura como resistência mesmo. E esse livro, só vou dar um aviso, tem spoiler, tá? Porque o livro é dividido em 4 partes. Lolita, o Grande Gatsby, o Henry James e Jane Austen. E eu já sabia que eu poderia pegar spoiler, fui na cara e coragem mesmo, até porque ao explicar o porquê da escolha do Lendo Lolita, né, o Lolita ali para simbolizar aqui esse grupo, na verdade, que a Zarnafise aqui, é uma história aqui real, na hora que ela não sai da universidade, ela acaba criando um grupo ali para mulheres, ali com mais 8 mulheres ali, para falar sobre literatura, e a obra que ela quer falar, um escritor muito importante para ela, favorito dela, é o Nabokov, e ela acaba falando muito sobre esse livro, Lolita. E tem passagens, inclusive, não só de Lolita, como de Grande Gatsby, enfim, ela vai destrinchando e fazendo um comparativo disso com coisas que vão acontecendo a essas meninas para entender o poder realmente da literatura como uma forma de resistir, de você encontrar ali propósito, você encontrar referências, você ter compreensão de coisas, e a literatura como descreve momentos muito importantes da sua vida, enfim. Então Lolita, inclusive, assim, eu peguei spoiler de Lolita de alguma forma, coisas que já sabia, e me deu muita vontade ainda agora de ler Lolita, porque eu sei que vai falar muito da questão de Nabokov, a forma como é que ele cria o narrador dele querendo te induzir a um pensamento. Então, isso que ela fala aqui, que o regime aqui também faz isso com as pessoas, né? Então, a questão política. Então, ela fala esses paralelos que é muito interessante de ler. Não é uma leitura super viciante, mas é uma leitura que você fazendo aos poucos, você vai tendo um vasto conhecimento, fora que é um grande choque, na verdade, você conhecer essa outra cultura nesse sentido aqui do Irã, tá? Outra leitura aqui que eu gosto de indicar pra vocês, no caso eu separei 2 livros que é da coleção da Penguin, então sempre tem vários títulos da Penguin nessas ofertas. O primeiro aqui, Primeiro Amor, né, do Turgenev. Eu vi que quase de russo eu não separei também, acho que não entraram tantos livros russos, né. Pode ser que depois, quando virar aí, começarem outras ofertas, eu traga mais dicas de livros russos, mas aqui é uma ótima porta de entrada. Nós temos um menino, enfim, um jovem, ele já se deparando com esse primeiro amor e todo, a sua seu desespero ali nessa questão, nessa decepção amorosa, enfim, dessa menina que acaba querendo brincar com o sentimento dele e com de outras pessoas ali, ele não percebe isso. Esse livro é bem curtinho, tá? Ele não tem grandes acontecimentos. Às vezes você até desconfia de algo ali, uma única coisa bem um detalhe ali, você acaba desconfiando, mas você não imagina que aquilo, o motivo daquilo de acontecer. Então, digamos que tem algo que te instiga a chegar bastante rápido até o final da leitura nesse sentido. Você se depara então com esse menino tendo essa desilusão amorosa, essa mulher bem mais velha, brincando com os meninos, brincando com ele, com os sentimentos dele, e ele amadurecendo em relação a isso. Isso é bem interessante de acompanhar. A escrita do Turgenev é muito boa, tá? Outro livro que eu vou recomendar agora, né, segundo semestre chegando aí, Canção de Natal do Charles Dickens, então você já garante a sua leitura aí de fim de ano. Dickens é sempre uma boa pedida para isso, uma canção de Natal, né, com a variante Scrooge. Aqui nós temos justamente você entender até como que o Natal, né, a questão da comemoração do Natal, como a gente vê hoje, é muito por causa desse livro do Dickens, tá? Dessa variante aqui que acaba recebendo a visita de 3 fantasmas do presente, do passado e do futuro, justamente para ele mudar a sua ideia de vida. Eu acabei esquecendo de falar o preço, né? Então, o Primeiro Amor do Turgenev está com 44% de desconto, sendo em torno dos R$29, e Canção de Natal está com 50% de desconto, sendo em torno dos R$25. Então, são 2 leituras bem curtinhas, bem tranquilas de fazer e ótimo para quem está querendo começar clássicos, enfim, aumentar também sua questão de escritores clássicos, tá? Agora um livro também que me surpreendeu bastante é o Devoradores de Estrelas, do Andy Weir.
Eu fiquei apaixonada por essa história, eu fiquei apaixonada pelo filme, enfim. Tá com 47% de desconto, saindo em torno dos R$ 52. Esse livro vai se passar, né, como o nome diz, né, no espaço, então o Ryan Grace, ele vai acordar no meio do espaço, e ele vai ao mesmo tempo estar desmemoriado e vai tentando descobrir o que está acontecendo ali. Ele tá nessa nave com mais 2 tripulantes, que ele vai descobrir que estão mortos, né, então ele tá sozinho no meio do espaço. Não somente isso, no meio do espaço, ele tá em outro sistema que não é o sistema solar. Então, ao mesmo tempo que a gente junto com esse personagem vai descobrindo por que ele está ali, o que ele está fazendo ali, como ele foi para ali. Na verdade, apareceu algo que está tirando, né, se alimentando da energia solar, e isso vai, claro, afetar a Terra, né, e todos os planetas ali, enfim, a Terra, porque, né, tirando a energia solar, vai ficando cada vez mais frio, então as consequências que isso vai ter. Então, a gente vai se deparando que ele está numa missão ali para salvar a Terra, mas a gente tem que entender, mas por que esse professor ali foi escolhido? Então, toda hora o presente e o passado sendo intercalados, então a gente vai descobrindo junto com esse personagem, e é bem interessante isso. Uma coisa que me surpreendeu bastante é uma amizade improvável que vai te emocionar bastante. Quem já leu Meu Pé de Laranja Lima, por exemplo, a amizade do Zezé com seu Portuga, tem uma amizade aqui que é lindíssima, é de emocionar, é de chorar, e assim, recomendo bastante. Mesmo quem não é tão fã de ficção científica, vão ter partes aqui, sim, que vai dar detalhes científicos, né, voltando no espaço ali, tentando justificar algumas coisas ali, que é muito bem didático, tá? E se você não é tão fã de as exatas assim, aceita ali a explicação e continua na história porque vale a pena, tá? Outra aqui, que é uma leitura também contemporânea, uma leitura recente, um best-seller aqui também recente, é da Suíça, é da Suécia, desculpa. É Quando os Pássaros Voam para o Sul, da Lisa Hitzen. Esse livro está com 30% de desconto, sendo em torno de R$ 48. É um lançamento mais recente aqui da Record, né? Isso. Então, vai falar a história aqui de um idoso, né? Então, tem uns quase 90 anos, mais ou menos. E esse livro, ele é baseado justamente porque a Lisa, ela encontrou, né, no seu avô, enfim, as mensagens que os acompanhantes deixavam um para o outro. O que que ele fez, o que que não fez, enfim, isso inspirou ela. Inclusive, a gente encontra isso muito aqui quando vai trocando os capítulos. Por exemplo, a hora, o dia, e de uma pessoa passando para outra mensagens que essa idoso, né, se ele se alimentou, se ele não quis tomar banho, coisa do tipo. Então aqui é o assunto sobre velhice. O Bo, né, ele tem um cachorro e o filho dele tá preocupado, né, porque primeiramente a mãe, né, no caso a esposa desse senhor, ela está numa clínica porque ela está com problema, né, no caso Alzheimer, eu não sei se acho que demência, Alzheimer, acho que é demência, tá, não tenho certeza agora, mas fiquei na dúvida. Mas tá esquecida mesmo, não lembra mais do filho, não lembra do marido, tá. E isso é muito triste você acompanhar, então é um livro que tem essa questão da empatia, de você se lidar com essa questão da velhice, das lembranças também, dele visitar uma pessoa muito importante para ele e não ser reconhecido. Também a questão do filho preocupado com ele, mas ele não entendendo a questão da preocupação do filho. Então, hora que você tem raiva do filho, mas você também entende essa preocupação do filho. Tem a questão desse animal, da importância desse animal dele, do cachorro, mas de como também a questão do filho do cachorro e ele vai estremecer muito essa história aqui. Então, você vai se deparar muito com isso, com lembranças, com perdas, com memória, com envelhecimento. É um livro que te toca, te comove, tem muito essa questão da empatia e te emociona demais, tá? Outra aqui que eu gosto muito é a Biblioteca dos Sonhos Secretos, tá 45% de desconto, sendo em torno dos R$ 30. Aqui vai falar, são 5 histórias aqui, que elas meio que se entrelaçam, que todas vão acabar indo nessa biblioteca, em que a bibliotecária acaba indicando livros que a pessoa não pediu. Então, meio que você chega lá com uma lista lá, e aparece um livro na hora que você chega em casa que ela julgou, talvez que você vai precisar dele. Aparentemente, não tem nada de relação com aquela pessoa, mas conforme ela vai lendo, ela descobre que aquilo ali era o que ela precisava encontrar. Então isso mostra muito, tanto que aqui o subtítulo, né, uma história sobre a magia dos livros e seu poder de conectar as pessoas. Essas pessoas aqui, aos poucos, que a gente vai lendo os contos, as histórias, né, nem são contos, de cada pessoa aqui, a gente vai descobrindo que elas vão acabar se conectando por meio dos livros, de alguma forma, porque um livro vai despertar essa pessoa a investir na carreira, a focar em algo que ela está precisando, vai levar ela em algum lugar, então um tá precisando de um trabalho, outro saiu, tá mudando de profissão, enfim.
vão acabar se conectando por meio dos livros. E é isso que a gente faz, né, aqui nesse vídeo, quando a gente conversa sobre livros que a gente ama, ou que a gente odeia, que a gente está lendo, enfim, o livro nos conectam às pessoas, e isso é belíssimo, e é muito exemplificado nessa história. Outra aqui, que eu gosto muito também, do C.S. Lewis, é Como Cultivar o Hábito de Leitura, tá? Aqui tá com 48% de desconto, em torno de R$28. Aqui nós temos um livro, né, que tem um pouco de crítica literária, ele vai falar muito sobre livros de fantasia, tá? Também a questão de você reler livros, a importância de você estar relendo livros que você gosta bastante. Também mostrar que livros de infantos juvenil, eles não são especificamente para crianças, livros de fantasia não só para crianças, tem um poder muito grande de você ler esse livro depois de adulto, tem outras simbologias, enfim. Ele vai falar um pouco de todos esses temas, então para você que gosta de livros que falam sobre livros, de livros que mostram leitores apaixonados, vai se deliciar muito com esse livro, tá? A outra aqui que eu não posso deixar de citar, sempre que eu vejo que tá em oferta, eu gosto de, assim, pregar a palavra do Fernando Pessoa, que é o livro do Desassossego. Ele está com 47% de desconto, saindo em torno de R$73. É um livro que vai falar sobre solidão, sobre tédio, sobre a beleza da vida, do cotidiano, tá? Do que significa estar vivo. Então, é um livro com fragmentos, tá? É um livro não livro. É um livro de fragmentos. Eu sei que vocês podem ter receio, mas eu sempre indico como um livro de cabeceira para você abrir como fosse a mensagem do dia e se deliciar. Olha que eu abri aqui, tá? Eu sempre faço isso durante o vídeo quando indico esse. É aqui nessa edição aqui do Richard Zenit, tá com 200, no fragmento 287, Armadilha da Perfeição. Adoramos a perfeição, porque a não podemos ter. Repugná-lo-íamos se a tivéssemos. O perfeito é o desumano, porque o humano é imperfeito. Então essa frase ela diz muito, porque a gente busca às vezes a perfeição, mas isso é desumano. O que é humano mesmo é a imperfeição. Então tá justamente nessa página que eu abria. Eu adoro fazer isso, sempre pego um fragmento. Então é justamente isso que você encontra quando lê o livro do Sossego do Fernando Pessoa. Frases muito motivacionais, muito bem escritas nesse livro, que é feito pelo cemiterônimo dele, de Bernardo Soares, tá? Que mais aqui que eu separei para falar? Outro também em português, no caso Saramago, é o Conto da Ilha Desconhecida. Esse é um livro que tá com 42% de desconto, em torno de R$44. Ele é bem fininho, tá? Ele é uma metáfora muito linda sobre essa busca pelos seus sonhos, por você sair da zona de conforto. Então ele pede ao rei que empreste, né, que dê um barco ali para ele ir a rumo a uma ilha desconhecida. E o rei contesta ele dizendo que todas as ilhas já estão descobertas, enfim. Mas aquela história, você não aceitar o que o outro diz nesse sentido e você querer buscar pelas suas próprias pernas, você buscar por si mesmo, né? Ter a sua própria contestação, acreditar, ver com seus próprios olhos, na verdade, né? E não é questão de você negar, mas sair da inércia, sair da sua zona de conforto, do que aquilo as pessoas dizem pra você, e você ir buscar por meio de si mesmo. Então, esse é um livro que te motiva muito nesse sentido. Então, de ir atrás das suas coisas, enfim, dos seus próprios sonhos, do seu autoconhecimento. Essa jornada rumo ao autoconhecimento é muito o que esse livro curtinho te ensina, tá? Te inspira também. Outra aqui que eu trouxe para simbolizar o box do Ariano Suassuna, que tá com baita desconto, tá? É um livro que ficou um bom tempo esgotado, tá com 46% de desconto, saindo em torno de R$213. Esse aqui é um primeiro tomo só, é um livro com 4 livros. É um box com 4 livros, tá? Então tem um tomo de comédias, com as peças de teatro de comédias, de tragédias. Tem também os entremeios e também tem algumas peças traduzidas dele. Aqui de comédia que eu mais gosto, já li algumas tragédias de Suassuna também, gosto muito. Mas aqui tem o Auto da Compadecida, Farsa da Boa Preguiça, o casamento... a Santa... Ih, não sai o nome, desculpa. O Santo e a Porca, A Pena e a Lei. Então esse aqui é super divertido, então você vai se deparar com uma variedade de peças muito bem escritas. A Suassuna, ele tem aquela questão de soltar, na maneira que ele dá aquelas pitadas ali de sátira, de denúncia social ali, ele te prende, ele te solta um riso, sabe? Bem frouxo ali, bem singelo de alguma forma. Ele escreve de um jeito simples ali, que te marca, e você daqui a pouco você tá dando aquelas risadas ali, altas bastante, tá? Então, Auto da Compadecida é fabuloso, Farsa da Boa Preguiça são os meus favoritos, tá? Super recomendo pra vocês. O box tá valendo super a pena, porque tem muito material. Eu gosto muito mais de ter por meio do box as peças, enfim, tá?
do que ter a questão individualizada das peças. Assim vai sair muito mais em conta, porque são muitas peças, na verdade, né? Outro aqui que tem um boxe, que é o da Clarice Lispector, tá com 48% de desconto, sendo em torno de 519, tá? Não é uma coisa barata, mas vamos lá. São 18 livros, então tá sendo em torno de R$ 28 por cada livro. Então, A Hora da Estrela, muito bom. A Água Viva também são meus livros favoritos da Clarice. Eu amo de paixão. A Clarice tem uma forma de conectar a gente, de ler, parece que ela lê a gente. Eu tenho uma conexão muito forte com a Clarice Lispector. Eu acho que todo mundo que lê Clarice Lispector acaba sentindo isso de alguma forma, tá? Então, se você só tem um livro da Clarice ou já ainda não tem, o box tá valendo muito a pena, tá? Só quem já tem bastante livro da Clarice acaba que não vale nesse sentido a aquisição. Mas acaba aqui pelo preço aqui, vendo por quando sai cada livro, faça essa conta aí se tá valendo para você, tá bom? Outro aqui, que é uma literatura brasileira, Ópera dos Mortos, do Altran Dourado. Esse livro, ele vai falar sobre decadência mineira ali, de uma família mineira, né? Então, coisas que acontecem nesse sobrado aqui. Então, quando uma morte ele acontece, um relógio é parado, simbolizando esse tempo sendo parado, né? E o único relógio que está ainda em andamento é o relógio que fica na cozinha. Então tem a Rosalina, que ela herda muito essa amargura do pai, do avô, desses acontecimentos, fica presa nesse casarão, junto com a Kikina. Coisas acontecem ali, até que uma figura de um forasteiro que chega nessa casa vai meio que virar tudo de ponta cabeça ali, mas tem muito isso de segredos do passado, essa questão geracional mesmo, de manter essa coisa meio claustrofóbica desse lugar, enfim, é um livro bem interessante de ser lido, tá? Outra aqui, Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles, que eu gosto muito de indicar para vocês, que é falar da Virgínia, com esse drama familiar, se deparando com a família dela, ao mesmo tempo ela querer pertencer a um grupo, estar nele, né, formado por primos, irmãs ali, e ela querendo fazer de tudo para ser aceita, meio que ela querendo mudar o jeito dela, né, para pertencer nesse grupo. Mas ao mesmo tempo ela vai amadurecendo, percebendo e faz a gente perceber isso, né, entender isso, que a gente não tem que mudar quem nós somos para nos sermos aceitos a outros grupos. Nós temos que ser nós mesmos. Então, se esse grupo não quer a gente procure outro, a gente tem o nosso próprio grupo. Então, é um livro que te toca vários momentos, que vai ter essas várias reflexões. Então, também tem a questão familiar envolvida, ela se deparando com os pais, se divorciando, enfim. É um livro muito bem escrito. Eu amo Lígia Fagundes Telles também, então fica a indicação para vocês. 42% de desconto, são todos R$ 47. Outro que eu gosto muito, que é de José de Alencar, com Senhora. Então, eu amo os romances urbanos do José de Alencar. Senhora é meu favorito, tá? Eu até indiquei no último vídeo de livros viciantes. Senhora tem aquele grande também plot de vingança. A Aurélia, uma moça pobre, se apaixona por Fernando. O Fernando é um cara ambicioso e acaba dispensando ela porque fica de olho no dote de uma outra mulher. Ela, por alguma coisa do destino ali, ela acaba enriquecendo, ela volta nessa cidade, acaba querendo se vingar dele por meio comprando um casamento por ele. Ele não sabe que é a Aurélia a que está negociando esse casamento, então quando ele tem essa surpresa é muito interessante e como eles vão lidar ali com o casamento ao longo do tempo ali, enfim. É bem interessante, é um novelão, gosto bastante, super indico, tá com 43% de desconto, sendo todos R$ 38. Agora, indo para umas coisas mais de thriller, vamos para o Massacre da Família Hope com 43% de desconto, sendo todos R$ 39. Esse livro é um plot atrás de plot, tá? Então já passa nesse lugar aí de uma casa no penhasco que tem segredos do passado o tempo todo sendo revelados. Então, uma cuidadora que chega nessa mansão, porque já a anterior foi demitida, enfim, para cuidar de uma mulher que está na cadeira de rodas ali, uma senhora, enfim. E coisas vão sendo reveladas ali, coisas estranhas acontecem nessa casa, esse clima aí de Agatha Christie, uma casa nesse penhasco. E aí chega um momento que a cada virada de página, a mesma página, tem muitas reviravoltas. Eu sei que esse livro me prendeu muito, tem um vlog aqui no canal, eu não conseguia parar de ler. O Riley Sager virou um escritor que eu gosto muito, tenho interesse inclusive de ler outras obras dele, porque dizem que é sempre bem viciante, muito bem escrito o livro, tá? Agora eu vou trazer a indicação de escritor que eu também gosto bastante, que é o Stephen King. E aí eu separei um pouco aqui de estilos diferentes do King. Primeiramente, eu separei aqui o livro, o Quatro Estações. Então, pra você, Stephen King, já vou pular o vídeo porque eu não gosto do King, porque o King é de terror. Não, ele escreveu justamente esse livro para mostrar que ele é um escritor muito além desse mestre do terror como ele é conhecido. São 4 novelas aqui, em que elas vão falar de temáticas totalmente diferentes.
A primeira aqui, A Redenção de Shawshank, é muito boa. É um cara que é preso e de forma injusta, enfim, a forma que lida tudo, o ensinamento que ele vai tendo, as reviravoltas que tem nessa história te prende, do início ao fim, tá. Também tem o que inspirou aquele, acho que é o Corpo, né, que tem aquele filme Conta Comigo, também é bem interessante esse grupo de amigos descobrindo ali, durante a infância, né, as coisas, né, os desafios da vida, né, as amarguras da vida nesse sentido, uma coisa meio que talvez como não chega a ser o Senhor das Moscas, tá, mas tem esse tom às vezes, né, da infância um pouco. Então são contos aqui, são contos não, são novelas aqui bem diferentes entre si. Tem uma também que tem um tom aqui de Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial não, de um cara que como que é? O Aprendiz, eu acho, ou o livro ou o filme que é O Aprendiz, é O Outono da Inocência, que é o Corpo não, desculpa, é o nome do livro? Verão da Corrupção, acho que é esse. O Aluno Inteligente, esse mesmo. Então, um menino que fica obcecado com um vizinho ali, porque ele serviu ali ao nazismo, enfim, é bem diferentão os contos, as novelas entre si, e mostra um King totalmente diferente nesse livro, tá? Um aí que também esse aqui é um dos meus favoritos, Trocas Macabras. Esse aqui é na coleção Biblioteca King, tá? Capa dura, enfim. Eu não falei o desconto, gente, desculpa, mas vai estar tudo detalhado aqui, tá? 4 estações tá com 47%, saindo em torno de R$65. Eu gosto muito dessas ofertas para aproveitar livros do King, tá? Que são livros bem caros, então quando tá com mais de 45%, enfim, vale muito a pena. Trocas Macabras, então, é um livro aqui que passa em Castle Rock, e você tem esse forasteiro que chega nessa cidade, que tem essa loja de antiguidades, e que induz todos os moradores ali a entrarem e começarem a desejar algo que eles nem imaginavam que gostariam e desejam, e fazem de tudo para conseguir isso. Uma coisa meio que pacto fáustico. E aí tu quer saber até as consequências disso, porque a troca, além de um pagamento muito simbólico, é pregar peças em outros moradores dessa cidade. Mas um é pregando peça com outro, enfim. Isso vira uma bola de neve e você quer saber como que isso vai sair, que bola de neve isso vai acabar, resultar, né? Muito bom. Eu amo esse livro, extremamente viciante, tá? Tá com 47% de desconto, é em torno de R$78. Agora, uma coisa meio assim, diferente do King também, é Dolores Claiborne, também da Biblioteca King, capa dura, com 36% de desconto, em torno de R$63. Aqui é um livro sem nenhum capítulo, ele é pra ler tipo de uma tacada só, porque a Dolores, ela vai ser convidada para um depoimento, porque a senhora para qual ela trabalhava é encontrada morta, então suspeitam dela. Só que ela vai falar assim, se é pra eu contar tudo o que aconteceu, né, ela vai contar tudo mesmo. E ela volta até lá no passado, quando ela tinha os problemas domésticos com o marido dela, tá? Que também já morreu, enfim. E ela vai contar toda a história, como que ela chegou a trabalhar para essa senhora, enfim. É um livro que te prende bastante, porque aqui é um grande desabafo, um grande monólogo da Dolores, tá? Outra aqui, já esse aqui é bem mais macabro, tá? Tem cenas bem horripilantes, que é O Cemitério, do Stephen King, que é com 42% de desconto, sendo em torno de R$65. E aqui é um pai disposto a fazer tudo pelos seus filhos, né, pela sua família. Ele é um médico, Luiz, né? Eles acabaram se mudando pra uma casa que fica bem perto de uma estrada. Tem um vizinho um pouco meio sinistro, que ele vai acabar falando de uma existência de um cemitério meio indígena, um cemitério também para animais, coisas do tipo. Então vai aparecer morto o animalzinho da filha dele, ele vai acabar tomando uma decisão não interessante ali, porque acontece que as pessoas, ou os animais, na verdade, que morrem e são enterrados nesse cemitério, eles voltam, mas eles voltam bem diferentes. Então esse pai, para não ficar deixar a filha triste, ele vai fazer coisas bem diferentes, bem estranhas, e vai resultar em acontecimentos bem catastróficos. Tem umas cenas aqui bem pesadas, principalmente uma, tá? Mas é um livro que me viciou bastante e eu gosto bastante do Cemitério do King, tá? Agora eu vou falar uma parte aqui mais rápido com vocês, que são livros que eu tenho e são próximas leituras, porque estão na minha meta dos 12 livros, são leituras que já estão no meu radar para me organizar agora para o segundo semestre, ou talvez no início do ano que vem, tá? O primeiro deles é o Shogun, do James Clavell. Aqui é um Japão feudal, então a gente vai acompanhar esse marinheiro inglês que vai se deparar, vai chegar nesse lugar aí com esses samurais, enfim. Tá na minha lista dos 12 livros para 2026. Em breve vou começar a ler esse tijolão e venho falar com vocês. Tá com 42% de desconto, saindo em torno dos R$105. Outro aqui é Os Irmãos Karamazov, com 36% de desconto, saindo em torno de R$63. Tá? Então,
É um livro que vai ter essa questão desse pai terrível, que é morto, enfim, tem esses 3 filhos, que são possíveis suspeitos, enfim. E é um livro também, fazendo analogia de novo à novela Quem Ama Cuida, né, apareceu vários livros do Dostoiévski ali, quando o Arthur Brandão, né, o personagem interpretado pelo Fagundes, aparece depois morto, então no dia da morte dele aparece os irmãos Karamazov, e depois apareceu o Crime e Castigo, o Idiota apareceu antes, enfim, tem esse cenário de Dostoiévski rondando ali a trama, que também tem esse impulsionamento aí pra você que é noveleiro aí também fazer a leitura, tá bom? A outra aqui, que eu já falei com vocês, Ilíada e Odisseia. Então, além da edição do Clube Literatura Clássica que eu recebi, agora em maio, tá? Eu já tinha comprado também Ilíada, nessa edição da Penguin. Então, um box com Ilíada e Odisseia está com 43% de desconto, saindo em torno dos R$67. E também tem essa edição de Odisseia, tá? É a mesma que tem a tradução dessa, que as duas são do Frederico Lourenço. Então, eu acabei não comprando o box na época, eu comprei só a Ilíada, porque eu já tinha a edição de Odisseia em capa dura. E quando saiu a Odisseia, eu comprei, tá? Aqui só tem uma nota, é um pouco revisada em relação às edições dessa Penguin, tá? Tem a diagramação também mais confortável, enfim, mas os textos de apoio, enfim, mas a tradução é a mesma, é o mesmo tradutor, tá? Então, eu acabei depois só comprando o da Penguin, só em Lida, só justamente por isso. Mas no caso, tá valendo super a pena o box, tá? E Odisseia sozinha nesta edição, 33% de desconto, saindo em torno dos R$106. Lembrando agora que vai ter o filme, né? Então, pra quem quiser, fica aqui a dica de Odisseia, tá bom? É uma tradução que recomendo bastante para quem vai ter o primeiro contato, que é do Frederico Lourenço. Outra que também está em oferta, que é a do Box do Nova Fronteira, com a tradução do Carlos Alberto Nunes, também é muito bem recomendada. Fica aí a dica para vocês. Outro livro aqui é o Miramarte, nessa edição aqui da Pinar, belíssima, tá? Que tem esse lado aqui com o pseudônimo da escritora, né? George Eliot, tá? Que tem essa parte vazada. E atrás tem o nome dela, Mary Ann Evans, tá? E aí que tem a capa belíssima da Pinar, tá? Com essa pintura aqui, esse quadro também belíssimo. É uma história muito bem elogiada, como se fosse é um romance ali, num lugar em que vai falar a história de vários personagens ali. Enfim, como se fosse um grande novelão mesmo. É isso que falam pra mim, pelo menos é isso que eu percebo, tá? Então, lidando com vários problemas, né? De casamento, enfim, de frustrações, ambição, fofocas, políticas, enfim. Então, essa edição da Pinar tá com 35% de desconto, saindo em torno de R$162. Essa edição tá sempre cara, e eu quando comprei ela, no caso, eu fiz um apoio coletivo pelo Catarse. Então, para quem quiser aproveitar, tá com desconto aí na Amazon. Outros aqui que tá no meu radar para fazer leitura é a Pachinko, tá? Esse aqui tá com 47% de desconto, sendo em torno de R$52. Aqui tem 4 gerações de família, enfim, que migram, né, coreanos, né, que acabam migrando para o Japão. Eu coloquei esse livro, inclusive, naquele vídeo que eu fiz de 48 livros para os 48 países da Copa. Eu tenho lido alguns daqueles livros, já li 3, né, dos que eu ainda não tinha lido daquela seleção. E Pachinko é um livro que despertou mais interesse de fazer leitura, simbolizando ali o livro da Coreia do Sul. Esse aqui tá com 47%, tá saindo com R$52. É um livro que sempre me recomendo bastante, diz que eu vou amar, enfim, livro que faz chorar, então altas expectativas. Outro é Onde os Velhos Não Têm Vez, do Cormac McCarthy, tá com 44% de desconto, saindo em torno de R$49. Também tem essa edição aqui, que eu fiquei com mais vontade agora de ler Gabriel Garcia Marques nesse livro aqui, O 100 Anos de Solidão, e nessa edição belíssima, em capa dura, ilustrada, porque eu fiz a leitura recentemente de Pedro Páramo, e tem realismo mágico. E é algo que eu segurava um pouco para ler esse livro, justamente por não ser tão fã de realismo mágico. Mas eu achei tão maravilhoso o realismo mágico em Pedro Páramo, e eu sei que o Gabriel Garcia Marques se inspirou tanto em Pedro Páramo, então acho que eu vou encarar agora no segundo semestre. Vamos ver se eu consigo. 41% de desconto essa edição, saindo em torno dos R$117. Agora aqui tem para falar para vocês, então, esse box aqui da trilogia do Santo Guerreiro, do Eduardo Spohr, tá com 40% de desconto, saindo em torno dos R$119. Outro livro que eu falei para vocês recentemente, que é o Grande Código a Bíblia e a Literatura, então mostrar como é a importância de você ter conhecimento de lendas, dos mitos, tanto grego, romano, mas principalmente das histórias bíblicas, como elas aparecem em grandes clássicos. Mostrei para vocês esse livro, vocês ficaram muito interessadas. É desse crítico canadense, Northrop Frye, de qual eu já li A Imaginação Educada e gostei bastante, que também fala sobre
esse paralelo, né, da importância de você conhecer, ter contato com essas histórias, porque elas são fundamento de várias outras grandes histórias que a gente vai acompanhando depois. Pelo menos você ter contato com o livro de Gênesis da Bíblia é fundamental para entender muitas das histórias que acabam fazendo associações, né, usando vários conceitos que estão e aparecem nesses livros bíblicos, tá? Isso aqui tá com 41% de desconto, saindo em torno de R$ 63. E outro aqui que eu fiz uma aquisição numa dessas ofertas, tá? E tá com ótimo preço, que é o box da Torre Negra do Stephen King, tá? 42% de desconto, sendo todos R$ 343. Lembrando que temos 8 livros, então tá saindo em torno de R$ 42 por livro. É um livro capa dura, tá? Bem rígido, belíssimo. Eu tô louca pra fazer a leitura desta série. Agora eu vou compartilhar bem rapidamente, tá? Com vocês. Vocês sempre gostam de saber, eu sempre faço isso. São aqueles livros que estão no meu radar, tá? Que estão no meu carrinho ali, eu tô monitorando. Os desejados. Primeiramente, O Beijo no Leproso, do François Mauriac, porque eu gostei tanto de Nó de Víboras, eu quero ler outros livros dele. Então, O Beijo no Leproso está com 46% de desconto, saindo em torno dos R$ 34. Tem dois aqui do Emmanuel Carreco, falei pra vocês, que tá com oferta. É o V13, O Julgamento dos Atentados de Paris, que tá com 42% de desconto, saindo em torno de R$ 53. Um romance russo também do Carreco, uma espécie de autobiografia com ficção, saindo em torno com 42% de desconto, saindo em torno de R$ 53. A Literatura em Perigo, também aquele livro que se fala sobre livros, a importância da literatura, enfim. Tô de olho há muito tempo nele, tá com 35% de desconto, saindo em torno de R$ 38. Filho Nativo, do Richard Wright, também é um livro que eu tô há muito tempo interessada, tá com 41% de desconto, saindo em torno de R$ 76. Eu tô com vontade de ler algum outro livro do Ernest Hemingway, né? Faz muito tempo que eu não leio nada mais do Hemingway, então tô com dois de olho. Um deles é Adeus às Armas, com 35% de desconto, se passa ali na época da Primeira Guerra Mundial, tá com R$ 54, né? Em torno de R$ 54, baseado em próprias experiências do autor, e também Por Quem os Sinos Dobram, com 41% de desconto, saindo em torno de R$ 70. Se você já leu algum desses livros e recomenda mais, fala aqui qual que vocês gostam mais, tá? Que eu tô na dúvida de qual fazer a aquisição. Tem o Ardil 22 com 47%, sendo em torno de R$ 78. Persépolis, justamente porque eu acabei de ler, né, lendo Lolita inteirão, e muitos de vocês já me recomendaram fazer a leitura de HQ, que eu falo pra vocês que eu fico sempre na dúvida se eu pego HQ ou não pra ler, mas vou acabar pegando Persépolis com 43%, sendo em torno de R$ 62. Tem um do Dostoiévski que eu tô bem interessada, que é Humilhados e Ofendidos, por 47% de desconto, sendo em torno de R$ 52, que é tipo um novelão que dizem, enfim, tem triângulos amorosos e tal. Gente Pobre é Anfitriã, com 46% de desconto, está em torno de R$ 47. Esses dois livros são pela Martin Claret, então tem a tradução que todo mundo gosta do Oleg Almeida. Eu estou lendo um livro com a tradução do Oleg e estou gostando bastante, que é O Jogador, então depois eu venho falar com vocês, tá? Um Diário de Homem Supérfluo, com 32% de desconto, está em torno de R$ 39. O Mágico, aqui vai ser um romance, é uma biografia romanceada do Thomas Mann, tá com 28% de desconto, em torno de R$ 103. Eu vi a Tati Feltrin falando muito desse livro, tá? E eu fiquei bastante interessada. Esse livro só vive caro. Então é um preço mais em conta que eu vi recentemente, tá? Desde que eu vi o anúncio. Agora tem uns livros mais diferentões do que vocês viram por aqui, mas que eu também gosto, sair da minha zona de conforto às vezes, tá? Mistborn, que eu quero muito conhecer a escrita do Brandon Sanderson, então já me recomendaram muito bem. Essa trilogia, talvez eu compre só o primeiro livro, só pra entender, só pra sentir o gosto ali. 41% de desconto, sai em torno de R$ 61. A Verdade sobre o Caso Harry Krabbert, do Joe Dicker, também recomendo bastante nesses livros que eu faço de livros viciantes, vocês sempre falam bastante desse livro. Então, 52% de desconto, sai em torno dos R$ 42. E por fim, um livro totalmente louco, diferente, mas eu não sei porque eu tô com interesse de ler. Não sei. Alchemized. Já leram? Quem já leu? Me fale aqui se vale a pena, tá? 38% de desconto, em torno de R$ 61. Pois bem, pessoal, então essas foram as minhas dicas de leituras, tá? Vão ter mais vídeos aqui de plantão de ofertas, atualizações na aba de comunidade do canal. Falei de livros, mas tem todos os setores da Amazon, tecnológico, vale muito a pena comprar produtos de beleza, de limpeza de casa, enfim. A gente pode conversar sobre isso em lives, lembrando que meus links estão todos aqui no box de descrição. E comprando com os links vocês me ajudam bastante, tá? Não se esqueça de curtir, de hypar, de se inscrever aqui no canal. Muitos de vocês assistem o vídeo e acabam não se inscrevendo, então verifique ainda se você é inscrito, se você já se inscreveu aqui no canal. E depois comentem e compartilhem a lista de desejados de vocês, o que vocês já compraram, o que vocês estão achando das ofertas. Tem algumas coisas que eu estou achando um preço muito bom, mas tem algumas coisas que estão deixando a desejar. Mas como tem alguns do meu carrinho que entraram com preço bacana, por exemplo, o vídeo
o livro do François Mauriac, do Emmanuel Carré, então eu tô gostando de algumas ofertas sim. Tá bom, pessoal? Lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.